Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Ibovespa terminou o pregão com queda de 0,72%, ganhando força principalmente na última hora de pregão, mas vimos o Ibov respeitando a resistência ali em torno de 47 mil pontos, essa região aqui de fundo anterior, proporcionando um movimento de baixa e um primeiro indício favorável, que é um fundo ascendente. Mas ainda eu diria que é pouco dentro do que já foi comentado na última videoanálise. Continuo vendo como um sinal mais significativo de um movimento um pouco mais forte de alta pelo gráfico diário, um rompimento aqui dessa região que é de 47.652 pontos. Então o fundo gerado no G60, o fundo gerado aqui no G60, esse fundo ascendente, é um primeiro sinal positivo. Outro sinal um pouco mais importante seria volta para cima dos 47 mil pontos, gerando um pivô de alta no gráfico de 60 minutos e, consequentemente, depois rompendo esse topo aqui já mencionado. Enquanto essas sinalizações um pouco mais favoráveis de subida não acontecerem, no meu entender, ainda que esticado para baixo, ainda com perspectiva de correção, seja no tempo ou no preço dessa última queda, o Ibov segue com viés de baixa no curto a médio prazo. PTR4 no pregão de hoje, para quem, por exemplo, comprou rompimento da máxima de ontem e stop abaixo da mínima, acionou stop aí de operação contra tendência. O ativo no pregão de hoje bateu efetivamente na mínima de 2008, considerando os ajustes aí nas cotações relativos a dividendos e juros sobre capital próprio. Então o ativo bateu no fundo de 2008 e gerou aqui também, assim como o Ibov, uma formação de fundo, só que o da Petro foi fundo descendente. Se eu for buscar a operação em Petrobras, contra a tendência, seria mais para day trade. E day trade nesse momento, acima da região de R$ 13,85, iria para um gráfico de 15 minutos, buscando alguma operação de correção acima de R$ 13,85 em Petro. Vale 5, pregão de hoje, alta de 1,22%, início de um movimento de alta. Conseguiu romper as máximas aí dos últimos 3 pregões, bateu efetivamente na região dos 30 pila, essa zona de resistência que ela tem pela frente de 30 a R$ 30,30, e perdeu novamente um pouco de força. Mas o fato é que, se olharmos para o intraday, por enquanto o aspecto é positivo. O ativo gerou o último movimento aqui forte para cima, corrigiu, vamos dizer assim, em ABC, essa tendência aqui de alta, e depois dessa correção quebrou a sequência ali de topos descendentes. Então é um ponto favorável, o viés dela é de alta no curtíssimo prazo, olhando principalmente o gráfico intraday, está mais para cima, e olhando o diário, iniciou um movimento de alta agora. O ponto negativo da ação é esse teto aqui da tendência de baixa de médio prazo, a resistência ali por volta de 30 pila, 30 e 30. Então eu fico mais interessado em compra acima de R$ 30, usando estratégia de correção abaixo. Ficaria um pouco mais atento em termos de venda de swing trade. Se a ação não consegue mais um pregão, aí fica patinando nesse ponto, aí na parte de sexta ou segunda-feira já pode trazer alternativa de venda numa possível formação de um topo na mesma faixa de preço. Olhando para outros papéis, VLID 3 hoje encerramos a posição de venda dela, nosso objetivo inicial ficou em 28,04, ela pode até bater no próximo pregão, mas a partir do momento que ela chegou na faixa de preço aqui que nós chegamos a mencionar ontem em termos de suporte, abaixo desse primeiro ponto de suporte e ali nessas duas mínimas, que aqui 28,27, 28 e 22, muito próximo do objetivo, e a ação começou a patinar nessa região. Se eu botar aqui, por exemplo, num gráfico de 15 minutos, começou a patinar nessa região, decidimos por encerrar nessa faixa de 28,32 a posição de venda, com um retorno de 5,09% para um risco que a gente correu em torno de 2% na operação. Então, uma relação boa de risco-ganho de 2,5%. Olhando agora outros papéis, CEMIG 4, pregão hoje de destaque em termos de volatilidade, para mim foi o principal destaque do dia. CEMIG 4% de queda,
perda de fundos anteriores, queda muito rápida, o que reforça a chance desse movimento, aumenta bastante a chance, a probabilidade desse movimento de curto prazo, não necessariamente uma única queda, mas desse movimento de queda dela de curto prazo se estender em busca de um suporte mais importante já lá por volta de 12,20. Então esse é o cenário da ação, e dentro desse cenário, logicamente, estaria um pouco mais voltado a planejar venda nesse ativo após algum repique de alta desses 3 últimos pregões de queda, ou se tiver quarto, enfim, aguardar um repique de alta para planejar alguma venda de swing trade em CMIG 4. Light 3, pregão também forte para baixo, mesmo setor, mas observe o tamanho desse movimento de baixo, uma queda aí já de 22%, uma queda expressiva que vai se aproximando num patamar de suporte, já está praticamente em cima, em torno de 17,50 até 17 pila. Essa seria a faixa de suporte. Aqui esse ativo, a única operação que caberia é a operação contra a tendência, por estar bem esticado para baixo, e uma alternativa de entrada aqui mais básica e mais arriscada, logicamente, usando o G60, seria comprar aí um rompimento, uma boa primeira hora de pregão, ou compra uma superação, por exemplo, e bota o stop aqui embaixo, tentando pegar de 2 a 3 vezes o risco dessa operação aí na Light 3, uma operação contra a tendência. E se vier mais abaixo, continua sendo também uma entrada de superação de máxima ali do G60. Para um perfil de investidor um pouco mais arrojado. SLED 4, nesse mesmo sentido, um movimento bem esticado para baixo, um movimento longo, 31,25% para baixo na SLED. Se botarmos aqui num gráfico mensal, conseguimos perceber a presença ali de uma região de 2 fundos anteriores, que representa aí uma possibilidade de compra, de entrada de pressão compradora aqui e frear esse movimento de baixa mais esticado para baixo, e consequentemente a possibilidade de entrada ou com um risco maior, com um tamanho de stop maior, seria a superação da máxima de hoje, com stop abaixo da mínima, ou também aguardar uma primeira hora de pregão mais significativa aqui para cima, comprar a superação dessa máxima da primeira hora de pregão e stop aqui embaixo. Sendo muito agressiva, simples superação, simples quebra das máximas descendentes do G60. E para a gente fechar, a BEV3. A BEV3, ativo que vinha de uma congestão no gráfico semanal, perdeu essa congestão e, consequentemente, estabeleceu uma tendência de baixa de médio prazo, tem um movimento já prolongado de baixa. É um ativo que eu fico mais voltado a pensar em venda de swing trade. Não estaria interessado em comprar essa ação para swing trade, estaria pensando em venda de swing trade após movimento de correção, seja no tempo ou no preço. Mas Dalton, ela está esticada para baixo, beleza, está esticada para baixo, bateu aqui no nível de suporte do gráfico semanal, 2 fundos anteriores. Então a alternativa que eu vejo não seria compra de swing trade, mas sim de day trade. De que forma? Essa ação acima de R$ 15,60, se ela vem aqui para cima dessa faixa de preço, desse topo anterior, e no G15 gera sinalização de força já usando essa região como suporte, alguma estratégia de correção, aí sim buscaria alguma operação de compra de day trade em ABEV3. É o que mais me interessaria, mas swing trade não estaria muito interessado nessa ação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e pelo acesso diário ao site daltoveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.